Seja bem-vindo ao canal Nerdola Tricolor! Estamos começando a rodada. Estamos começando o Nerdola Tricolor na rodada. É a primeira rodada e já começamos como? Na raiva, na raiva. Sejam bem-vindos. Meu nome é Rudy, o Nerdola Tricolor, e hoje a gente tem um convidado muito especial, querido Harrison Farina, do canal Eu Sou é Tricolor. Seja bem-vindo, meu amigo. Hoje a gente vai bater um papinho aqui. Eu gostaria antes só de esclarecer aqui como eu apelidei essa resenha. Essa resenha é chamada de Pizza com Rudy. Todo final de jogo a gente está com fome, seja no Maracanã, seja aqui. Então a gente sempre faz uma resenha comendo alguma coisa pós-jogo. Então, nada mais associado a mim, um gorducho, do que comida, né? Então, pizza com Rudy e vamos nessa raiva pós-jogo aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Se apresenta aí para a rapaziada, fala um pouquinho sobre você e seu canal. Boa noite, Hudson. Um prazer imenso estar fazendo parte aí como convidado do seu canal. Canal que com certeza vai ser um grande sucesso, porque você tem muita propriedade, muito conhecimento do Fluminense, uma paixão gigantesca que vai certamente palpitar os olhos de toda a torcida tricolor. Infelizmente, começando hoje com um dia de derrota, né? A gente fica muito puto da vida. Eu tenho o tricolor que eu gravei no ano de 2022, não tenho gravado mais, mas é uma ideia, de repente, reativar o canal. Aí sim. A resenha, estar mais junto com a nossa imensa torcida no Brasil todo. Infelizmente, com o dia de hoje, com derrota, num dia que parecia encaminhado mais uma vitória, mas infelizmente as coisas desandaram do meado do segundo tempo para lá. A gente vai falar um pouquinho disso aí, e a gente está aqui para isso também. Oi, infelizmente, mas tá bom, começamos logo que aí a gente já perdeu, não vai ter mais esse negócio de que não vai com o canal não perdeu e fica assombrando a gente. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que tem compartilhado, que tem interagido, que tem curtido, que tem levado aí para outras pessoas participarem do esquema. Tem sido muito legal. Eu peço desculpa aí por alguns erros, nunca fiz isso na minha vida. Então, a gente está aqui pegando jeito. Sobre o jogo, eu gostaria que você trouxesse para a gente, primeiro, a sua visão sobre o jogo, porque eu tenho algumas coisas para falar e eu não quero dar viés ao jogo, a análise. Eu queria que você trouxesse uma primeira análise aí mais contextual do jogo, do que você enxergou sobre o jogo, e aí depois eu vou falar um pouquinho também, de repente eu agrego, concordo, discordo, e a gente vai levando nessa toada aí. Fala pra gente, Harrison, o que você achou desse jogo aí? Como você me conhece, eu acho que o torcedor, ou até mesmo os cronistas especializados, são extremamente passionais e pautados nos resultados. Os comentaristas têm o hábito de poder encontrar muita virtude quando o time está ganhando e ficar ali catando que o time estava muito bem, muito bom, e ficar catando defeito em quem está perdendo. E o torcedor, de uma forma geral, quando vem ganhando, começa a encontrar um monte de virtudes no treinador, encontrando um monte de falta de virtude de quem vinha perdendo, porque o torcedor ele é apaixonado. E quem mexe de maneira profissional, os comentaristas também são passionais, porque o futebol é paixão do torcedor, de quem jogou também. Então, eu nunca analiso muito em relação ao que vinha acontecendo pelo resultado. Vinha ganhando, mano, maravilhoso. Meu time vinha ganhando, o Diniz era o demônio. O time vinha ganhando, o Mano Menezes é o anjo. Eu nunca analiso dessa forma. Eu sempre acho que as vitórias mascaram muitas coisas e as derrotas muitas vezes escondem virtudes também. Eu vi o Fluminense ganhar a partida de 1-0, que poderia não ter ganho o jogo. O jogo contra o Bragantino, por exemplo, é a maior síntese disso. A gente passou o segundo tempo todo se defendendo, o Bragantino botou uma ou duas bolas na trave e a gente conquistou 3 pontos por detalhes, por centímetros. E passamos o segundo tempo todo a nos defender. Contra o São Paulo, a gente passou o segundo tempo todo praticamente se defendendo, salvo um ou outro contra-ataque que o Fluminense poderia ter feito o segundo gol, mas poderia ter sofrido um empate contra o São Paulo também. Então, assim, o resultado esconde muita coisa. Contra o Grêmio, quando a gente vinha ganhando de 2-1 e jogando bem, de um primeiro tempo maravilhoso, ele tira o Serna,
coloca o Lima, chama o time para trás, o Grêmio cresce, empata o jogo, poderia ter virado, e o resultado, como foi positivo nos pênaltis, maravilhoso. Então, eu acho que o Mano Menezes é isso aí. Isso aí. Já viu no futebol, é um tricampeão de Copa do Brasil. É como o Diniz dizia, não há uma forma só de você ganhar no futebol. O Mourinho ganhou muita coisa assim. Se defender na trinca da bola, ok. O Muricy ganhou, o Lazzaroni ganhou, o Tite ganhou muito, o Zagallo ganhou muito, jogando atrás. O Carille ganhou muito no Corinthians assim, fazia um golzinho com o Jô, botava um ônibus atrás. Só que uma hora, isso acontece, o resultado não vem. Porque quando você fica lá atrás o tempo todo, o Hudson, o Fluminense teve um ataque somente com o Cauã, o segundo tempo todo até sofrer o gol. Isso é muito pouco. Não há nada de mal em você ficar atrás da linha da bola se defendendo. Mas quando você tem que estar preparado com o contra-ataque espetado para você incomodar o adversário, para você matar o jogo e tirar o conforto do adversário. Senão o adversário vai se inflamando, vai ganhando confiança, vai ganhando terreno. E quando você tem essa premissa de não ter a bola, de você não se defender com a bola, você se propõe o quê? Dar mais chance para o adversário. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se você acha que você tem que se defender com a bola, se o adversário não tem a bola, não tem chance de dar passe, de fazer cruzamento na área, de finalizar no gol, porque você está se defendendo com a bola. Toca, não está mais comigo, como era lá atrás do dinizismo, que a gente sofria risco como com o Diniz? Quando a gente fazia saidinha com o Fábio, na nossa própria ideia. Mas fora isso, o Fluminense não sofria no jogo. A gente sofria quando errava lá atrás, numa proposição de treinador, de jogar atrás. Mas fora isso, não. Então, com o Mano, Hudson, vai ser isso. A gente vai fazer um gol, no segundo tempo esquece. A gente vai se defender e quando o contra-ataque funcionar. Se o Cauã faz o segundo gol, mano, maravilhoso, se defendeu. O dia que o contra-ataque não encaixar, a avalanche vai vir e a gente vai sofrer gol. É isso. Eu acho que nenhuma mais ou menos por aí. É isso, mas eu acho que é mais ou menos por aí. O Mano, cara, ele é exatamente o que todos os nossos técnicos foram durante, sei lá, desde 94, tenho mais recordação aqui. Que é aquela coisa assim, a gente vai aqui ficar nesse pragmatismo, nessa cozinhada de jogo, e aí um jogador meu de destaque vai fazer uma jogada e vai decidir o jogo, e aí acabou. E aí vamos tentar não... Opa, fizemos gol. Então, esse é o perfil do técnico brasileiro, não tem por onde fugir. Todo mundo que for trocar vai ser isso. O Mano não serve mais. Eu acho que o único que talvez fuja um pouco dessa lógica a mais é o Renato Gaúcho. E aí o Renato Gaúcho tem seus problemas, e aí é uma outra análise para a gente levar mais tempo. Agora, falando isso, a gente falou de uma maneira mais geral, sobre assim, contextualização do cenário. E aí... Desculpe. O jogo... Entrando especificamente no jogo de hoje... A gente deu uma passeada no histórico dos treinadores do Mano em si, mas o jogo, Fluminense e Juventude em si. Isso, eu queria falar aqui rapidinho com relação ao jogo em si. Esse jogo Juventude 2, Fluminense 1. Às 4h23, eu fiz um post nos grupos do Fluminense assim: se a gente não subir essa intensidade, se a gente não subir o nível de competitividade dentro de campo, a gente não vai ganhar esse jogo. Sim. Foi assim que eu escrevi. Não foi exatamente com essas palavras, mas deixei bem entender isso. Se não subir a vontade de dividir, a gente perdeu de novo contra o Juventude todas as divididas. Todas as divididas. Esse time está marrento, ele está achando que ele vai decidir jogos a hora que ele quer. Sim. E aí chega jogos que você não decide, o que você tem que fazer? Você tem que igualar na vontade, ou vai sair choque, parceiro. É um perfil desse plantel do Fluminense que ganhou muito, jogar só quando quer. Isso. Só decide quando realmente quer muito, e aí eles decidem. E aí, o que acontece? Isso é a minha crítica aos jogadores, tá? Porque, assim, existe a culpa que é de responsabilidade do treinador, e aí eu vou entrar nela já, mas essa é a minha responsabilização aos jogadores, que é o quê?
são jogadores que têm qualidade, certa qualidade, uns mais, outros menos. Mas, assim, eu acho que os jogadores eles estão sem senso de urgência. Eles não estão entendendo que tem que ganhar jogo e ponto final, pô. Eles estão muito assim, se a gente não ganhar, não ganhou, a gente ganha o próximo. Esse elenco está sem senso de urgência. Feito a minha ressalva ao elenco, eu vou falar agora do treinador. O treinador fez o básico, escalou o time que tinha que ser escalado. Cano voltou? Voltou. Não podia jogar? Não podia jogar. O cara tá voltando. Beleza. Marcelo é o cara da lateral esquerda. Então, ele iniciou o time correto. Não tem qualquer questão quanto ao time que ele começou o jogo. Sim. Aí, o que aconteceu? Primeiro tempo, o time estava com a parte física nivelada. Bom, a gente administrou o jogo, fez um gol, terminou 1-0. Beleza. Veio o segundo tempo. O que o Jair Ventura fez? Jair Ventura meteu logo 2 caras para renovar gás, para botar força física. E aí ele manteve o padrão de força física lá em cima. Aí é que vem o problema. Aí que eu acho que vem o problema. Vem o segundo tempo, metade do segundo tempo, o Mano começa a mexer no time. E aí é onde há os problemas. Ele tinha 2 problemas para resolver aos 15 minutos do segundo tempo. A lateral esquerda dele, Marcelo, não tinha condições de jogar 90 minutos, porque está voltando, ok? Então ele tinha que mexer no Marcelo. Ele tinha que tirar o Marcelo de campo. Ponto final, não tem negócio. E ele tinha um problema, que era o quê? O Bernal, que estava amarelado desde 20 e poucos minutos do primeiro tempo. E é uma posição 5, que provavelmente pode tomar o segundo amarelo num jogo quando apertar. Então ele tinha duas situações para resolver. 2. Aí o que ele faz? Tira o Marcelo, bota o Felipe Melo, um cara de 40 anos, num jogo de força física, em que o Felipe Melo está voltando de muito tempo parado e voltando. Ele voltou, tem 2 jogos, aí entrou um pedacinho, entrou outro pedacinho, tal. Então, assim, aí ele pegou, não satisfeito, e botaram o Felipe Melo, enquanto o Jair Ventura está subindo a força física do time dele, ele está baixando, além da qualidade, ele está mexendo na estrutura de jogo do time dele e baixando força física. Aí ele bota o Felipe Melo, ele bota o Thiago Santos na lateral esquerda e tira o Marcelo. Aí ele perdeu a lateral esquerda, ele perdeu o melhor jogador dele, tirando o Thiago Silva, tirando o Cauã, Elias, o melhor jogador dele em campo era o Thiago Santos. Aí ele tirou o melhor... e o melhor jogador dele na partida, um dos melhores, ele tirou do lugar. E aí ele estragou o time. Por quê? Porque ele pegou, botou um Felipe Melo ali, com 40 anos. Não, filho. Com problema de força física. Né? Poderia ter botado o lateral, embora estreante, né? Ou até mesmo o Guga, que fez uma partida maravilhosa contra o Grêmio na lateral esquerda, né? Defensiva. Ele não podia, ele estava num jogo enrascado, ele não podia mexer na zaga que estava jogando demais. Encaixada. Pô, cara! Essa é a primeira coisa. O Santos, embora seja muito menos jogador que o Thiago Silva, em algumas partidas, até pela própria qualidade de orientação do Thiago, e algumas partidas o Thiago Santos joga até mais que o Thiago Silva, que era o caso de hoje. O Thiago Silva hoje errou passes muito bobos que não costumava. O Thiago Santos está errando. Cara, e aí o que acontece? Se ele vai retrancar o jogo e a zaga dele tá sendo o alicerce daquele jogo, ele não pode mexer na zaga. É o único lugar que ele não pode mexer. Até porque aí ele mexe, aí ele mexe na zaga, mexe na lateral esquerda, mexe no meio, aí não satisfeito, 5 minutos depois ele bota ganso. O Felipe Melo dá um bote errado, sai numa marcação agressiva errado e deixa um buraco pro Lima alcançar o cara. O Ronaldo é mais alto que o Lima. Isso. Entendeu? Aí, não então, satisfeito dele fazer essa bagunça na parte de defesa. E o outro gol sai pela figura do lado esquerdo, ali no bico da grande área esquerda, meio que do setor ali da lateral esquerda, né? Isso. Onde ele poderia ter mandado o cara da posição. É que foi um erro muito infantil do Martinelli. Foi um erro do Martinelli. Embora o Bernal tomasse um cartão muito cedo, eu comentei com meu filho isso que era um risco, porque o Bernal
é um volante de contenção, ainda muito novinho, muito imaturo, muito de contato. Era um risco ele tomar um segundo cartão, mas ele se firmou na partida e começou a não correr mais riscos de bote errado. Ele estava muito bem na partida. Sim, não só no sim. como estava se impondo. Era um jogo ideal para o jogo do Sul. Jogador grande, de contato, de estatura, de força física. E a saída do Bernal foi muito ruim. Boa no sentido do risco de não tomar um segundo cartão, mas pelo que ele estava entregando, pela estatura física dele e pelo combate que ele estava ganhando tudo, e até no aspecto de construção de passes, a saída dele também não foi boa. Não que o Lima tivesse que... mas pela perda do jogo que o Bernal estava entregando. Não, cara, e aí, o que acontece? Ele começa a mexer no time, e aí ele começa a fazer um monte de besteira. Por que ele faz isso? Por que eu tô falando isso? Ele mexeu na zaga dele, que era o pilar dele do jogo. E que ele queria jogar defensivo. Se você quer jogar defensivo e a sua zaga é seu pilar, amigo, você vai mexer na sua zaga, não vai dar certo. Vai dar certo. Certo? Além disso, ele tirou o ponta dele que estava acabando com o jogo, que era o Serra. Sim. Era o Serra que tava... bola. E ele não estava acabando com o jogo porque ele estava pegando bola e limpando o 4, não. Ele estava acabando com o jogo porque ele vinha pegar a bola e salvar o Marcelo. Na dobra de marcação. Exato! Ele estava cobrindo, é por isso que a zaga tinha... Aí, o que ele fez? Ele destruiu a zaga dele. Além de destruir a zaga dele, ele botou um dos zagueiros na lateral esquerda. Não satisfeito, ele tirou o melhor ponta dele do jogo, que estava no melhor... Era o melhor jogador do time ali. Botou um outro cara. Resumindo, eu não vou nem falar assim, tinha que ter colocado esse, ou colocado aquele, tirado esse, ou tirado aquele. A questão é, hoje, nós temos 2 pilares de responsabilidade dessa derrota. O primeiro é a falta de vergonha na cara desse elenco de não entender, não ter senso de urgência. Esse é um ponto. E o ponto, para mim, crucial, de decisão, que alterou todo o rumo do jogo, foi do nosso treinador. Que, sim. Eu não estou aqui para dizer que é o futebol fantástico ou o pior futebol do mundo. Beleza. O cara pode falar assim para mim, eu vou jogar defensivo. Beleza? Então eu vou avaliar ele como um time defensivo. Eu não vou avaliá-lo como um time do Diniz, certo? Eu vou analisar o que... ele é um time defensivo. Então eu vou entender que isso é um time defensivo, a gente vai jogar assim. É um time reativo. Tá? Beleza, eu vou avaliar dessa forma. Ou ruim, a nota é para um time. Não vou dar uma nota descasada. E a entrega hoje do Mano é um time que consistente, a ideia dele, tá? É um time consistente para que tome menos gols e que ele tenha ou reação ou propor o jogo dependendo da situação de jogo. Ele propõe o jogo em alguns casos e hoje ele não propôs. E dentro dessa lógica de não propor, ele foi incompetente. Ele soube montar o time e ele, na hora que ele tinha que decidir fazer as trocas para manutenção da força física. Por quê? Porque o Jair trocou, foi mantendo o time linear de força física. Então, quando o time dele começou a baixar a força física, ele pegou e não só mexeu na força física do time que estava dando certo. Ele mexeu em toda a estrutura do time. E aí, quando ele tomou a virada, ele tinha que propor o jogo. E aí ele tinha tirado o Ganso, ele tinha tirado o Bernal, que mata uma bola e vira o jogo. Estava com acerto muito alto o Bernal. Ele tirou o ponta dele. Mas tiraram o Bernal, eu entendo por causa do cartão, beleza? Tudo bem. Sim. Mas aí ele tirou o Ganso, foi tirando todo mundo. E aí, meu amigo, acabou o jogo. Aí os caras fizeram o gol aos 36 do segundo tempo, segundo gol, acho que 36, acho que é isso, 36. 35, por aí. E aí já mexe, parte química, o time já está bom. 81, 36, 37, peraí. Fez o gol ali, é isso mesmo, 36. Fez o gol ali e acabou. E a gente não conseguiu assustar os caras, entendeu? Como eu estava te falando, sobre você analisar por vitórias e não por derrotas, através da derrota a gente consegue enxergar a falha do Mano. E que nos outros jogos, com o adversário vazar,
Isso passa despercebido. O que eu estou querendo dizer? Contra o Atlético Mineiro, fizemos um baita primeiro tempo, iniciamos com uns 10, 15 minutos, contra-atacando o tempo todo com Serna, com área, chegamos ao segundo gol. O que ele fez contra o Atlético Mineiro? Ele tira o Serna, a gente para de contra-atacar e ele bota o esquerdinha fazendo uma dupla de ala esquerda para defender. A Thiago Santos, esquerdinha. E contra o Atlético Mineiro, passamos os últimos 20 minutos sem puxar mais um contra-ataque. O Atlético Mineiro rodando, inoperante. Ou seja, nós tínhamos 2-0, time espetado, podendo fazer o terceiro. O Luxemburgo dizia, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, o conceito do Mano, do Carille, do Helma, do Tite, do Muricy é esse. Fez 2-0, já fiz muito. Agora, Abel Braga. E vou esperar para ganhar o jogo defendendo. E o conceito do Luxemburgo lá atrás, do Diniz, fez 2, faz 3, faz 4. Coragem para jogar. Quando fez um com o Mano, meu Deus, é muito. Fiz um gol, não jogo mais, acabou. Não é basquete, pô. Isso aqui não é basquete. Contra o Grêmio, nós poderíamos ter sido eliminados. Que embora a gente tenha um grande goleiro, pênalti, pode dar um adversário. Nós poderíamos ter saído. E porque saiu, a gente fez um primeiro tempo maravilhoso, o segundo tempo até os 10, o time contra-atacando, Serna e Cauã marcando o homem da bola, marcando agressivo, e ele tira Serna do jogo e bota o Lima. E todo mundo esquece disso, o Grêmio cresceu no jogo. Começou a tomar conta do jogo, empatou, tivemos um gol anulado, tá? Por um detalhe do Grêmio, e depois um outro gol. Então a gente poderia ter sido eliminado. Porque você está falando dele, é porque ele faz isso, vai fazer isso todo jogo. Isso, é o perfil dele. Eu tinha para trás, Hudson, nada contra você jogar atrás da linha da bola quando fez um jogo. Mas você não pode abdicar de contra-atacar. E você ter, até tomar o gol de empate, você ter uma chance só do Arias com o Ganso e o Ganso ligado no Cauã, é muito pouco, Hudson. Isso é Fluminense. Fluminense tem qualidade. Você dentro de campo com o Ganso, um Serna aberto de um lado, Arias do outro, e o Cauã, que é um centroavante jovem, você em 25 minutos, você ter uma chance só, buscar uma chance só, é muito pouco. Então o Fluminense não pode ficar refém só de ter a zaga bem postada e confiar o tempo todo no Thiago Silva, tirando o Thiago Santos, tirando. O Fluminense tem que se defender, mas tem que contra-atacar, tem que incomodar o adversário. Que senão a chama do adversário cresce, o jogo do adversário cresce, e de tantos cruzamentos, de tanto rondar a área, vai ter uma hora que a marcação vai desencaixar, a gente vai tomar um gol. Isso já poderia ter acontecido em jogos anteriores, mas quando ganha 1-0, é festa, e todo mundo só comenta o óbvio. Não tomou gol, é manosismo, o jogar por 1-0 não é basquete, o pessoal só comenta o resultado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, para mim, hoje, só acontece o que já poderia ter acontecido em outros jogos. Porque o Mano faz isso, ele traz o time para trás. Isso não é legal, cara. Isso não é legal. Mas aí, o que eu falo sobre o Mano é o seguinte: a gente não pode personificar o Mano. Por quê? Sim. Porque o único técnico que a gente consegue, 2 técnicos que a gente consegue personificar o jeito é o Diniz, e talvez, assim, sendo tendo boa vontade, o Renato Gaúcho, tá? Por quê? Porque o Renato Gaúcho, cara, eu já vi Renato Gaúcho jogar com 4-4-3, 4-4-2, com 4-3-3, com 3-5-2, o nego ficar falando que o cara não sabe jogar e não sabe treinar e tal. Assim, eu acho raso algumas análises sobre o cara. Ele falar que ele é arqueiro, motivador, né? O Diniz é motivador, pô. Sim. Tá? E ele é um cara muito... O Mano, pô, em certa medida, não foi motivador de impulsionar, mas, pô, motivador, tirou os caras do lodo. Os caras claro. Eu acho que ele não é dar pelo jogo. Ele tem seus méritos. Você tem uma ideia, o Mano dá um curso de 2 linhas de 4 na CBF, ou seja, ele é especialista. Ele dá esse curso é ministrado para ele a outros treinadores já formados e a formandos de 2 linhas de 4. Braga, com eles. Então, ele é especialista nisso, em saber se defender, o time
ficar organizado, ele tem seus méritos. O Fluminense passou a correr menos riscos, saidinha de bola, deixava todos nós loucos com o Fábio. Até eu, que sou um dinizista declarado, não gostava daquilo o tempo todo. Não precisava, às vezes, você construir do Fábio. Podia construir do Nino e do Marlon, de quem fosse. Não chegamos no Fábio. Então, tipo assim, ele melhorou, tirou esse risco do time. O time passou a se defender melhor. O time passou a ser mais vertical em alguns momentos e não tanto construindo com tanto toquinho. Tem seus méritos também no que ele está fazendo, não só demérito, mas que a gente não fique surpreso que o time vá ter esse tipo de sofrimento em muitos jogos, e ficar atrás da linha da bola, porque é a premissa dessa galera, do Carille, do Odair Helman, do Adão, do Tite. Por que o flamenguista, o rival, fica puto com o Tite? Porque o Tite é isso. Time organizado atrás, puxa um contra-ataque. Quantos Fla-Flus nós vimos? O Flamengo até em momento melhor, o Flamengo com ligação direta, no Ayrton Lucas e no Wesley. Bico na frente, correria. É terrível, terrível. Mas, assim, só para fechar a lógica, isso, não adianta a gente personificar o Mano, porque todos eles, todos os brasileiros, trabalham dessa forma. Que sim. Pô, fiz o Muricy Ball era isso, pô. Era isso, pô. Nego fica falando que o Muricy aí é grande, é maravilhoso aí e tal. O Muricy fez isso com o São Paulo 3 anos, depois foi lá pra gente e fez a mesma coisa. Sabe a mesma coisa? Ele tinha o melhor time daquele momento, ele tinha o melhor time daquele momento, e ele pegava e jogava por uma bola, pô. Por uma bola? Jogava por uma, 2 bolas, e aí, pô, o time fazia mais, porque tinha certa qualidade mesmo. É isso que a gente tem para hoje. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Agora eu tô pensando aqui. Diz para mim, se você tivesse que eleger o pior do jogo e o melhor do jogo, quem você elegeria? Vamos lá. Já vou voltar lá atrás no primeiro tempo, o Roger e o Júnior catando um monte de elogio no jogo do Fluminense no primeiro tempo, e eu não vi esse jogo todo no Fluminense fazendo um grande jogo. Achei o time moroso, preguiçoso. Se teve algum mérito, foi tirar a velocidade do jogo para tornar o jogo menos corrido, como é em Caxias do Sul. Tocar, esconder a bola, cair, chamar uma falta, para tirar aquele ímpeto do jogo que normalmente é muito volumoso lá em Caxias do Sul. Se teve algum mérito, foi isso. Mas eu vi muito mais demérito no Juventude, na nossa vitória, de não apertar a nossa marcação, de não ser agressivo, de deixar o Fluminense tocar e esconder o jogo, tirar do que propriamente mérito nosso. Mas você me fez uma pergunta de ver o melhor do jogo e o pior do jogo do nosso lado, no Fluminense? Ou no jogo todo, no Juventude? No jogo todo. Quem você escolhe? Vai. No jogo todo, até onde jogou o Bernal. Para mim, foi o nosso melhor homem em campo, até onde esteve em campo. Então, se ele saiu, não conta. Acho que até o Bernal e o Thiago Santos, para mim, vinham sendo os melhores do Fluminense. Isso. Não vi o Arias jogar essa maravilha toda, como falaram. Hoje. Não, Arias não. E você escolheria um pior? Assim, o cara que... Terrível. O pior dentro do nosso time, deixa eu ver. Eu acho que o Fluminense não teve um jogador que jogou muito pior. Eu acho que talvez o Felipe Melo tenha entrado um pouco atrapalhado pelo que entrou. Acho que o Martinelli, do qual eu sou muito fã, não fez um jogo. Errou muito. E falhou no gol. Ele falhou no gol. Talvez eu vou colocar, tadinho, eu vou falar hoje. Talvez o Martinelli tenha sido jogado menos hoje, mas eu sou um fã incondicional do Martinelli, ao contrário da nossa torcida que pega no pé do rapaz. Eu acho ele um jogador fabuloso, assertivo de passe, mas hoje jogou abaixo do que pode. Pronto, o Martinelli. Tá bom. Então eu vou falar os meus. E como sempre eu sou esquisito, eu vejo umas coisas que as pessoas não costumam ver com muita facilidade. Né? Eu sou esquisito. Eu acho que, assim, até o Cauã Elias perder o gol, eu gostei muito do Cauã Elias. Ele fez uma coisa que... de malabarismo. O que ele fez, para mim, ele me lembrou o Fred com melhor qualidade. Que foi aquelas bolas de fuga que você precisa dar uma esticada para respirar. Umas 5 bolas no primeiro tempo, ela veio meio quadrada, ele botou no chão, saiu jogando.
Me lembrou que era uma coisa que a gente vinha criticando nele, que ele não sabia fazer. Crescendo, está evoluindo. Porém, o 2-0 que ele perdeu... Contra o Atlético Mineiro, o Cauã fez uma partida, inclusive, espetacular, jogando como um passador. Via no meio, escorava no Serna, via no meio, passava por Ares, mas muitas vezes até como meio atacante. Vindo atrás, segurando a bola, ligando no Serna. Ele está melhorando muito. Então, o Cauã Elias até perdeu o gol, ele seria o meu escolhido. Mas o gol que ele perdeu, ele perdeu essa oportunidade, mas eu decidi fazer essa menção honrosa. Eu tenho uma segunda menção honrosa que é igual, que bate com você, que é o Bernal, que tem sido uma grande surpresa. Uma grande esperança. Não, é porque o meu eleito, para mim, vai ser uma grande surpresa, por isso que eu estou usando a palavra esperança. O Bernal, para mim, é uma grande esperança para 2025. E, para mim, o melhor do jogo chama-se Kevin Serna. O cara que veio... pela entrega dele, pela obra de marcação. Não é essa que é. Talvez nem tanto com o brilho técnico dele, dos dribles, de arrastar. Mas taticamente ele fez uma partida incrível. Não é só... aí é o que eu falo. Não é só fazer gol e dar passe que se faz um jogador. Um jogador que tenha destaque, ele faz a diferença no jogo. Sim. O Serna, ele faz a diferença no jogo. Ele faz conexões, ele faz conexão de jogo, ele vem, rouba a bola, dá no meio, vai para frente, recebe a bola na frente, participa do jogo, ele participa de todas as fases do jogo. Pro gol, né? Um cara que veio do Peru, um colombiano, chegou no campeão da América, e o cara, no primeiro minuto que veio até agora, o cara se mostra completamente atuante no jogo. E com atenuante, né? Com atenuante que foi lembrado pelo Mano, lá ele jogava num 4-4-2 com 2 atacantes só. E o Serna não era obrigado no time do Peru a recompor. E ele jogava não era ponta lá, ele era o segundo atacante. E no Fluminense, o Mano deu uma entrevista falando sobre isso, ele teve que se acostumar a voltar para acompanhar e dobrar a marcação, a recompor, né? A voltar para marcar. Então, fisicamente, ele está tendo que se desdobrar muito mais, está tendo que ter uma maturidade tática que não tinha ainda na carreira e está fazendo isso muito bem. Isso. E o meu pior do jogo, não tem como. Para mim, não tem como. O pior do jogo, Mano Menezes, disparado, o cara que estragou o time, que meteu a mão no time, estragou, fez um salseiro. Você não falhou? Para mim é o Mano Menezes. O pior jogador, o pior do jogo é Mano Menezes. Disparado. Ele foi tão ruim. Eu tentei achar um pior dentro dos jogadores, dos que atuaram. Não, eu vou falar. E do jogador, eu vou ter que fazer a menção ao jogador que eu adoro, que é o Martinelli, porque não adianta. Ele falhou no gol. Além dele não ter jogado bem, ele ainda falhou no gol. Então, como jogador, seria o Martinelli, mas... Pegou atrasado o tempo todo. Ele não anda bem. Eu sou um defensor dele, mas ele não tem jogado bem. Infelizmente não está rolando. Bom, então acho que tá bom, né? Já falamos bastante aí nessa primeira vez. Eu queria muito... Um prazer grande. Eu acho que o Fluminense fez mais pontos do que eu esperava. O Fluminense ganhou do Atlético Mineiro fora, eu não esperava. Lá atrás, na crise, ganhar do Palmeiras no Maracanã, eu não esperava um jogo para empate. Ganhar do São Paulo, eu esperava que era um jogo para empate. Então a gente fez muitos pontos aonde eu não esperava. Então acho que assim, o momento é de recuperação, não é pela derrota que eu acho que o Fluminense vai ladeira abaixo. O Fluminense, embora tenha esse espírito no grupo de jogar quando quer, tem um grupo muito maduro, muito experiente. O treinador o time é bom. Então a gente vai estar dessa. A gente não está mais tão longe. A vitória hoje seria espetacular, ótimo. A gente também tem um jogo a menos. Passaria alguns adversários, como Juventude, o próprio Juventude, mas eu acho que o Fluminense vai continuar se recuperando, vai continuar fazendo jogos consistentes dessa maneira, e a gente vai escapar dessa, com certeza. E assim,
eu queria muito te agradecer, meu amigo, por essa ajuda aí nesse início. Prazer, incrível. Tem sido muito louco isso, muito legal. Meu filho tá amarradão, tá aqui, agoniado aqui, que queria participar da resenha pós-jogo. Aí eu falei, Sim. não, cara, você não vai fazer. Você é a alegria da parada, você não vai participar de um pós-jogo com derrota, não. Deixa para quando tiver a vitória tu participar. Não, ele não. Deixa a derrota para eu ficar que eu resolvo. Então eu queria te agradecer pra caramba, obrigado aí pelas dicas que tem me dado, pela parceria, a gente tem troca de informação, né, gente? Pelo amor de Deus, sem duplo sentido. A gente troca informação e aprendizado pra caramba. Tem sido muito bom. Eu queria também agradecer a todo mundo que tem participado, que tem mandado mensagens, que tem tentado falar e dar dicas e tal. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem tanto ser úteis que elas vem trazendo informações, e aí, como a gente está nesse início, é muita informação, e aí eu tento acalmar um pouco para eu não tentar fazer o que todo mundo quer dizer, e aí, no fim, não consigo fazer nada. Sabe? Da tua linha de raciocínio. Então eu queria muito agradecer a participação de todos, conto com todo mundo curtindo, comentando. Essa foi a primeira ideia da gente trazer um pouco do que a gente vê como torcedor, sempre como torcedor. Vai ter momentos que a gente vai estar mais ou menos chateado, mais ou menos feliz, mas o que a gente quer tá tendo troca, aprendendo, e sempre que puder, a gente somar para que o torcedor tenha uma visão diferente, porque claro. Eu vejo muito coisas repetidas. Né? Por que eu decidi fazer isso aqui? Porque eu vejo muitas coisas repetidas. As pessoas falam, um fala, o outro fala, o outro fala. Então, por exemplo, eu vim para cá, eu não vi nada. Agora eu vou ver o que a galera falou, para ver se bate alguma coisa, se agrega algum conceito. Por quê? Porque as pessoas elas estão tão desesperadas para ter uma opinião que elas, às vezes, copiam e colam, pegam um pedacinho de uma com outra, Lembra da que a gente estudou na gramática? Composição por aglutinação? Você pega uma coisa e outra, e aí no fim você faz uma coisa diferente, terceira, né? E aí, cara, o que eu tentei? Eu estou tentando trazer visões que eu tenho que às vezes não refletem o que o dia a dia, o que a imprensa tá sempre no coluio com treinador que faz lobby, Dorival. Você pode reparar que tem treinadores que tem muito assim carinho da imprensa e boa vontade com alguns treinadores e má vontade com outros. Como dizia o Lugano, são os encantadores de serpente. Cara. Lidar com a imprensa, agradar a imprensa, para ser menos carimbado nas críticas. É o que você falou aí sobre o Mano, por exemplo. O Mano, o Fluminense estava fazendo um jogo de administração no primeiro tempo. E, pessoal, nossa, que jogo, que partido. Você vê que claramente aquilo não é orgânico, não é o que o cara pensa. Tem alguma coisa por trás ali. Tem uma boa vontade. Eu acho desculpa te interromper, que o maior mérito do Mano nesse trabalho do Fluminense foi não tirar a característica dos jogadores. Não tirar a característica dos jogadores. Dar protagonismo para os jogadores dentro de campo. Ou seja, continuar aproveitando o que ficou de melhor do treinador anterior e pensando aquilo que ele pensa de correr menos risco, de jogar de forma mais segura. Mas ele deu protagonismo aos jogadores. Então, eu acho que por ele não complicar tanto e com a qualidade de quem chegou, a gente conquistou os pontos que conquistou. Então, eu acho que ele não está indo mal no seu trabalho. Não. Eu não sou um admirador, e sou um admirador do anterior, mas eu acho que ele está fazendo bem e até muito melhor do que se imaginava. E eu acho que ele vai continuar assim e o Fluminense vai sair disso aí sem sustos. É o que eu espero e acredito. Não dá para esperar do Mano algo encantador. O Mano vai ser sempre esse basicão aí. Quem está esperando, se alguém quiser algo encantador, vai se frustrar. Só isso. Sim. Foi ruim, foi um jogo muito ruim. Poderia ser menos ruim sem a vitória, mas como eu disse, o jogo estava 0-0 às 16h23, eu disse.
se a gente não subir essa competitividade, a gente não vai ganhar o jogo. Duelar E mais. aí, ou seja, a gente perdeu todas as divididas, irmão. Todas. Qualquer dividida. Aí é o quê? É brio, é vontade, é vergonha na cara, é um monte de coisa. E que às vezes eu acho que um time que sabe que tem qualidade, que vence, às vezes esquece que isso, como por isso que eu gosto do Serna, é que o Serna, como não está nessa leva, o Serna tem que mostrar serviço para estar ali, que ele sabe que se ele mostrar serviço, ele é sacado. Então, ele é o único que faz isso. Que quando ele não está jogando nada tecnicamente, o maluco está suando, se matando. O cara está se matando. Bom, então vou fechar. Queria agradecer você de novo, a presença. Pessoal, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente. Obrigado. Beijos do Fofuxo. Beijo, prazer prazer grande. Pós-raiva aí. Tá bom? Vamos ganhar. Grande abraço, meu amigo. Valeu, Saudações tricolores. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.